Olá a todos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as leis anti-aborto que têm sido aprovadas nos Estados Unidos, né, e tem saído nas notícias de sites nos Estados Unidos, notícias de sites brasileiros, qual a importância dessas leis que têm sido aprovadas, né, e como funciona a lei do aborto nos Estados Unidos. Para começar, a lei federal, né, que governa todos os estados foi definida pela Suprema Corte através de, assim, nós temos dois casos bem emblemáticos, né, vou falar desses dois casos. E depois tem as leis que foram passadas pelas legislaturas dos vários estados dos Estados Unidos. É uma questão mais estadual do que federal, não fosse por essas duas decisões importantes da Suprema Corte dos Estados Unidos. O primeiro caso bem importante é de Griswold versus Connecticut. Ele foi decidido em 1965 e ele desafiou uma lei de 1879 do estado de Connecticut que bania o uso de qualquer medicamento, qualquer droga ou dispositivo médico, outro instrumento que possibilitasse, que fosse usado como método contraceptivo. Então, essa lei foi desafiada por uma médica ginecologista da Universidade de Yale, mais uma pessoa o cabeça ali do Planned Parenthood de Connecticut. Depois eu vou falar aqui que esse Planned Parenthood é uma organização bem importante assim, que tenta promover os direitos assim, de promover o aborto e a legalização do aborto nos Estados Unidos. E eles foram presos, né, esse diretor do Planned Parenthood em Connecticut, e essa mulher foi presa também, essa médica. Então eles desafiaram essa lei e eles ganharam, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que o Bill of Rights, que seria a Declaração de Direitos dos Estados Unidos, que é a compilação das 10 primeiras emendas americanas, né, esse compilado de direitos, o Bill of Rights, garantia aos pais, né, ao casal, o direito de privacidade. Então, a Suprema Corte falou o seguinte: olha, a Constituição não tem expressamente, não prevê expressamente um direito à privacidade, mas a gente pode trazer como inferência, pegando assim esses outros direitos que estão contidos nessas outras emendas, a gente pode inferir que existe um direito à privacidade e que o casal tem o direito de usar métodos contraceptivos. Alguns anos depois, em 1973, a Corte dos Estados Unidos decidiu o caso mais famoso em respeito ao aborto, que é o Roe versus Wade, que foi um caso que se utilizou desse precedente da questão do direito à privacidade e declarou que o aborto, que leis criadas pelos estados que impediam o aborto ou que criminalizavam o aborto são inconstitucionais. A Corte disse nesse caso que a questão o direito ao aborto é um direito que está previsto no direito à privacidade da mulher. Então, e eles estão protegidos pela a mulher está protegida, nesse caso, pela 14ª emenda, né? E, tacitamente, a Corte, eles não falaram expressamente, mas acaba tacitamente, né? Eles tiveram que assumir que o feto não é uma vida, né? Porque na 14ª emenda diz que nenhuma pessoa pode ser privada da vida e liberdade sem o devido processo legal. E nesse caso a Corte falou o seguinte: olha, para os efeitos da 14ª emenda, um feto não é considerado uma pessoa, não tem essa capacidade jurídica, né, de pessoa. E o resultado dessa decisão afetou muitos estados, né? Isso lá em 1973, vários estados, acho que pelo menos 46 estados tinham leis, algum tipo de lei anti-aborto. Então todos esses estados foram afetados por essa decisão. Então, nesse caso, né, a lei que tinha sido desafiada era uma lei do Texas que punia o médico, não a mulher procurando aborto, que punia o médico o médico que fizesse aborto, que facilitasse, etc. E a pena seria de 2 a 5 anos. Então, a Suprema Corte vem e fala: não, é inconstitucional, porque
eles entenderam que o direito da mulher faz parte do direito à privacidade, que eles decidiram, né, que eles, digamos assim, criaram esse direito à privacidade, eles criaram no outro caso que eu falei, do Griswold versus Connecticut. E assim, assim ficou por muitos e muitos anos, e a Suprema Corte, ela definiu qual tipo de aborto que os estados não podem proibir. Então, no primeiro trimestre da gravidez, ficou decidido que a mulher tem o direito exclusivo para praticar o aborto. Ponto. Não tem mais discussão aí. No segundo trimestre, os estados podem criar leis para impedir o aborto se a vida da mulher... eles podem, na verdade, eles podem interferir na decisão da mulher se a vida dela estiver em risco. Então, primeiro trimestre, só a mulher decide. Segundo trimestre, os estados podem intervir apenas quando a vida da mulher está em risco. E a partir do terceiro trimestre, o estado pode intervir desde que essa lei que os estados queiram criar, desde que essa lei tenha uma exceção para resguardar a vida da mulher. Então, por muitos e muitos anos, assim tem sido a lei do aborto nos Estados Unidos, e os estados podem construir as suas leis a partir desse limite que a Suprema Corte estabeleceu, certo? Bom, o que está acontecendo hoje em dia? Desde que o Trump foi eleito, e desde a campanha dele, ele tem falado assim, não, nós vamos reverter essa decisão do Roe versus Wade, nós vamos reverter porque eu vou estar lá e eu vou indicar ministros que vão ser contrários a essa lei, ministros conservadores, né, que vão pegar casos desse tipo e vão reverter essa lei. Porque em Roe versus Wade, o pró-aborto, as leis pró-aborto, ou melhor dizendo, a inconstitucionalidade de leis que proibiam o aborto foi decidida por 7 juízes, 7 ministros, e 2 foram contras. Olhando hoje, o Trump ele já apontou, já indicou 2 juízes, que são eles o Neil Gorsuch e o Brett Kavanaugh. Esses 2 ministros eles foram indicados pelo Trump e eles são conservadores. Então, se você for olhar como está assim, em relação de ministros progressistas e ministros conservadores, você tem um tanto mais de equilíbrio. Então, os conservadores estão achando que eles podem conseguir reverter essa decisão. E aí, o que está acontecendo? Muitos estados estão passando leis diante desse cenário com esses ministros conservadores, né? Os estados estão passando leis que estão novamente criminalizando o aborto, mesmo tendo sido considerado inconstitucional nessa decisão de 1973, né? E o que eles estavam esperando? Esse Brett Kavanaugh, ele teve muitas polêmicas assim, em volta da nomeação dele, e por algum tempo não sabia se ele realmente ia ficar na Suprema Corte. Então, há pouco foi decidido, né? Tinha acusações de assédio contra ele, e essas acusações foram repelidas. Então agora ele está na Suprema Corte e os estados estão já se movimentando, os estados mais conservadores estão se movimentando para criar leis, para que essas leis sejam desafiadas, para que cheguem na Suprema Corte e que para daí, chegando lá, sejam revertidas. A gente tem como exemplo aqui, acho que foram 8 estados, pelo menos em 2019, que criaram leis anti-aborto. Algum tipo de lei que trouxe mais restrições ao aborto. Por exemplo, em Arkansas e Utah, em março, eles criaram uma lei que proibia a maioria dos abortos depois da 18ª semana de gravidez. Na Geórgia, Mississippi e Ohio foram criadas leis que proíbem o aborto voluntário a partir da detecção dos primeiros batimentos cardíacos do feto. Então, a partir dos primeiros batimentos, não pode mais abortar foi passada essas leis, né? Eu não sei se elas já estão valendo. E muitas dessas leis já têm sido desafiadas nas cortes. Raramente existem casos que chegam à Suprema Corte, então elas acabam sendo barradas nas cortes federais, logo ali na primeira ou segunda instância. Né? Nesse caso, na Geórgia, tem a exceção para o estupro, então essa lei permitiu o estupro. E tem ainda a lei mais rigorosa, que foi a lei do Alabama,
é, que ela proíbe todos os tipos de aborto, exceto quando quando a vida da mãe está em risco. Então, essa lei é mais recente, ela tem sido considerada mais restritiva. E aí o Planned Parenthood, que eu falei antes, essa organização abortista e tal, eles já estão processando Alabama, porque eles querem que eles falam, olha, já foi considerado inconstitucional esse tipo de lei, então que seja considerado novamente, que essa lei seja anulada pelos tribunais. E a esperança dos conservadores é que essas leis sejam desafiadas mesmo, eles estão criando para ser desafiadas, para que elas cheguem na Suprema Corte. Qual é o problema? Primeiro que é muito difícil chegar na Suprema Corte. Há uma estimativa de que mais ou menos menos de 100 casos são ouvidos pela Suprema Corte todos os anos. Então é muito pouco. E ainda que tenham juízes, ministros conservadores agora, alguns ministros conservadores que foram indicados pelo Trump, eles acham que eles não vão querer ouvir esse caso, ou se eles quiserem ouvir, eles não vão querer reverter o Roe versus Wade, até porque está chegando as eleições novamente e isso vai causar muita confusão e tudo mais. Então, tá aí essa polêmica. Tem mais uma coisa interessante aqui que eu guardei. E se vocês forem olhar essas leis, elas só trazem punição para os médicos, elas nunca trazem punição para a mulher que busca o aborto. E a razão por trás disso é porque se trouxesse punição para o médico e para a mulher, isso acabaria com o propósito da lei, que é impedir os abortos, que é fazer com que as mulheres não abortem. Porque se uma mulher, eles querem descobrir quem está fazendo isso, então para criar aquele efeito de impedir a pessoa de fazer isso. Então eles precisam que a mulher fale contra o médico. Então se a mulher também pode ser incriminada, ela tem a tendência de não falar contra o médico, porque o médico pode incriminar ela também. Então por isso você tem essas leis que só se aplicam aos médicos. Em Alabama eu acho que dependendo, a pena pode chegar até 99 anos, né? Então são penas bem restritivas e assim que está o cenário nos Estados Unidos, eu particularmente não acho que eles vão conseguir reverter Roe versus Wade, pelo menos agora. Talvez eles consigam isso se o Trump for reeleito e ele conseguir indicar mais ministros, aí eu acho que talvez que aí seja possível e que isso provavelmente vai acontecer. E se isso acontecer, o aborto vai ser criminalizado? Não, o aborto não será criminalizado se essa decisão for revertida. O que vai acontecer é o seguinte, a decisão em respeito ao aborto, se será permitido ou não, voltará aos estados. Então, como vocês devem saber, os Estados Unidos tem uma federação muito forte e os estados têm muita força de decidir leis penais, leis de todo tipo. Então, o que vai acontecer? Simplesmente vai voltar para os estados e os estados vão decidir se criminalizam o aborto e como criminalizam, quais os termos, etc, etc, etc. Então,